Olá! Esta é a nossa revisão de conteúdo antes da segunda avaliação da nossa disciplina de comportamento do consumidor. Temos que rever 10 temas que estarão presentes na sua prova e que são essenciais para que você, de fato, solidifique seu aprendizado. Vamos lá? Começamos com o nosso primeiro tema, que é a importância das influências culturais na decisão de compra. No contexto empresarial da atualidade, nós observamos que a cultura é um fator que influencia muito, intensamente, os hábitos de compra de uma pessoa. Tendo em vista que os valores e crenças surgidos em uma sociedade, o ambiente familiar e o convívio em instituições como a escola e a igreja contribuem fortemente para a formação dos hábitos de compra. Assim, a cultura é um fator que exerce poderosa influência sobre o comportamento do cliente, por causa dos valores e crenças existentes em um contexto social. Este aspecto sugere que um consumidor não deve ser considerado isoladamente, mas sim levado em conta todo o seu meio social para a elaboração de uma estratégia de marketing que possa ser bem-sucedida. A propósito, o Kotler e o Keller, lá em 2006, ressaltaram que a cultura pode ser considerada o principal fator que determina comportamento e desejos de um consumidor, sendo possível compreender a grande influência dos hábitos culturais sobre os indivíduos por meio do entendimento de que a cultura se constitui de subculturas, capazes de identificar e socializar seus componentes. Por exemplo, nacionalidades, grupos sociais e religiões. Reforçando esse raciocínio, os mesmos autores definem que a cultura é o principal determinante dos comportamentos e dos desejos de uma pessoa. À medida que cresce, a criança adquire certos valores, percepções, preferências e comportamentos de sua família e de outras instituições. Cada cultura, como eu disse antes, é constituída por subculturas, que fornecem identificação e socialização mais específica para seus membros. Pode-se classificar subculturas a partir da nacionalidade, religião, grupo racial, região geográfica. Sendo assim, os aspectos culturais influenciam muito, mas muito mais do que normalmente se pode perceber, atuando decisivamente no comportamento das pessoas de uma maneira geral e especificamente no que se refere à decisão de compra. Pois as subculturas que são citadas pelos esses autores, o Kotler e o Kelly, como religião, raça, região geográfica, seguramente interferem na preferência de um consumidor por um produto ou um determinado serviço. Nosso segundo tema da revisão pode ser resumido em uma pergunta: como o rendimento impacta o consumo? Os profissionais que estudam o comportamento do consumidor consideram que classes sociais são basicamente agrupamentos relativamente permanentes e homogêneos de pessoas na sociedade, o que permite esses grupos sejam comparados uns com os outros. Estes grupos são reconhecidos por outras pessoas como posicionados de maneira inferior ou superior, geralmente com base na posição econômica do mercado. O nível de rendimentos traduz-se normalmente num estilo de vida próprio de cada classe social. Considera-se que pertencem à classe alta as pessoas que possuem mais recurso econômico. A classe baixa são os indivíduos com menos recurso. E o grupo médio são os que se encontram entre ambos. Pessoas com um nível de rendimento alto normalmente consomem mais produtos em função da marca, dedicam maior parte do seu dinheiro ao ócio, utilizam serviços financeiros para gerir o seu próprio patrimônio ou têm melhores oportunidades de formação que se traduzirão em trabalhos de melhor remuneração. Por outro lado, as pessoas com um nível de rendimento inferior recorrem a produtos normalmente sem marca, de oferta, dedicam seu tempo de ócio a ver televisão ou utilizam serviços financeiros tradicionais. Já falamos sobre algumas influências extrínsecas, ou seja, exteriores ao comportamento do consumidor. Agora, vamos relembrar o que são os grupos de referência, nosso terceiro tema para essa V2. Os fatores sociais compreendem as influências de terceiros indivíduos no processo de compra do consumidor. Ou seja, os grupos de referência são compostos por 3 categorias: grupos associados, grupo modelo e grupos dissociativos, das quais o consumidor pode sofrer diversos tipos de influência, como conversas, elogios, críticas, convites, entre outros.
O poder de influência dos grupos de referência é maior quando se tratam de produtos altamente visíveis, como carros, viagens e roupas. É importante observar que a influência se dá conforme o ciclo de vida do produto, sob o prisma da aquisição e da marca. Na fase de introdução, a decisão por adquiri-lo é fortemente influenciada por terceiros, o que não afeta a escolha da marca. Já na fase de expansão, a influência é forte nos dois aspectos. Na fase de maturação, a influência se dá somente na escolha da marca. No estágio de declínio, não existe influência. A família compreende outro núcleo dentro dos fatores sociais, podendo ser considerada o de maior influência no processo de construção do comportamento do consumidor e das suas decisões. Essa forte influência pode ser bem mais compreendida através, inclusive, da análise do ciclo de vida familiar, ou CVF. Qual a importância da idade e do estágio no ciclo de vida do consumidor? Este é o quarto tema da nossa revisão para a V2. As decisões de compra também são influenciadas por fatores pessoais, de cunho pessoal, como idade, ocupação, circunstâncias econômicas, estágio do ciclo de vida, personalidade e autoimagem. Aqui, nesta revisão, vamos destacar a idade e o estágio no ciclo de vida. Com o passar do tempo, as necessidades de um indivíduo mudam e dificilmente serão as mesmas. E os padrões de consumo são moldados justamente de acordo com o ciclo de vida da família. Para o Blackwell, Minard e Wengel, lá em 2010, eles registraram que havia 9 estágios nesse ciclo. Solteiros, com poucos compromissos, recém-casados, jovens sem filhos, ninho cheio, filhos com menos de 6 anos, ninho cheio, filhos com mais de 6 anos, ninho cheio, casais maduros com filhos independentes, ninho vazio, casais maduros que trabalham com filhos vivendo fora de casa. Um outro tipo de ninho vazio seriam os casais maduros aposentados com filhos vivendo fora de casa. O sobrevivente solitário que trabalha e o sobrevivente solitário aposentado. As pessoas da terceira idade atualmente representam um grupo consumidor crescente, com um poder aquisitivo e disposição para consumir. Nós já falamos sobre a personalidade em conteúdos anteriores, mas aqui temos que rever como a personalidade pode diferenciar o comportamento de consumo. Esse é o nosso quinto tema. A gente já sabe que toda pessoa tem um jeito de agir, de pensar e de gostar. Essas peculiaridades formam a personalidade, o que torna cada ser humano único. E há duas concepções importantes sobre esse assunto. A primeira é aquela que diz que, ao afirmar que a personalidade é a referência a um atributo ou uma característica de alguma pessoa que causa alguma impressão nos outros. Já uma segunda proposição é da Gade, em 98, ao definir a personalidade como uma organização interna de traços que determinam as atitudes e o modelo de desempenhar papéis sociais. Cada indivíduo cria o seu modo de viver e de enxergar o mundo, o que diferencia, claro, dos animais. Então, a personalidade se refere às características psicológicas que diferenciam as pessoas, como confiança, domínio, autonomia, submissão, sociabilidade, entre outras. Sobre o estilo de vida, podemos entender que se trata das atividades, os interesses e a opinião de uma pessoa, é o que diz o Kotler lá em 2000. É expresso, por exemplo, pela forma como os indivíduos gastam o seu dinheiro ou o seu tempo. Mas então, depois que a compra foi realizada, o processo termina? As ações e as características do processo pós-compra são o nosso sexto tema. Respondendo à pergunta, não, ele não termina. Tão importante quanto adquirir novos clientes é saber como mantê-los. A venda é só o primeiro e o menor dos passos nesse relacionamento. Manter um cliente significa garantir o seu sucesso e a satisfação. É essencial que após a venda, alguém no seu time seja responsável por introduzir o serviço. Afinal, nesse momento, o cliente não tem total conhecimento do que acabou de comprar. Então, entra em ação, na verdade, o papel do atendimento ao cliente, ou os setores de pós-compra, que atuam no engajamento do comprador com o produto ou serviço para atingir momentos de sucesso de maneira rápida. Na verdade, algumas empresas buscam esta avaliação do processo pós-compra de várias maneiras e com indicadores definidos pela sua área de marketing, sempre com a visão de compra e de escolha, deixando de lado a visão de quando o consumo ocorre. O consumo, nos lembra o Solomon, né? Não ocorre em vácuo, visto que os produtos e serviços fazem parte da vida social. Ou
Ou seja, é necessário reconhecer que os agentes não podem ser analisados isoladamente e que somente a compreensão de seu papel no conjunto de relações permite captar a essência de cada atuação. Bem, chegando quase ao final, temos que relembrar quais são os tipos de lealdade quando nos referimos ao estudo do comportamento do consumidor, ok? Quando um produto ou serviço consegue satisfazer necessidades ou desejos específicos de um consumidor, ele pode ser recompensado com vários anos de lealdade à marca. Um elo entre o produto e o consumidor, muito difícil de ser rompido pelo concorrente. Criar lealdade a uma marca é uma estratégia de marketing muito inteligente. Por isso, às vezes, as empresas definem os segmentos de mercado quando identificam seus clientes mais fiéis ou usuários mais intensos, mais frequentes. Os profissionais de marketing usam como princípio básico a regra do 80-20. 20% dos usuários contribuem para 80% das vendas. Mas existem dois tipos de lealdade. A primeira delas é a comportamental, em que a quantidade de vezes em que a marca mais frequentemente comprada é adquirida e dividida pelo total de compras. Já o segundo tipo é a lealdade atitudinal, ou seja, como as pessoas se sentem em relação às marcas. Supõe antecipadamente que o consumidor compra a mesma marca apenas por comodidade ou força do hábito, sem que de fato goste mais de uma marca ou de outra. Esse tipo de lealdade não é estável. Nosso oitavo tema são as teorias de comportamento do consumidor. No material disponibilizado no AVA, você tem diversas abordagens teóricas. Aqui, porém, vamos relembrar 3 teorias importantes para o comportamento do consumidor, ok? Vamos lá? A primeira delas é a teoria behaviorista. Essa teoria afirma que o comportamento das pessoas pode ser condicionado, colocado por meio de estratégias que manipulem os estímulos externos. O behaviorismo contempla o comportamento como uma forma funcional e reacional. A segunda teoria é a teoria existencialista. Essa teoria defende que precisamos analisar cada situação como particular, observando os fatos para assim construir teorias adequadas e não apenas aplicar as teorias sobre os fatos. A teoria do existencialismo afirma que há uma relação indissociável do ser humano com o mundo. Por exemplo, o meio ambiente. Uma floresta, um mar, são elementos que só adquirem sentido e existência quando os indivíduos entram em contato com eles. Finalmente, a terceira teoria é a teoria da racionalidade econômica. Essa teoria se baseia na visão do consumidor fundamentada na racionalidade econômica, como o próprio nome diz. Ou seja, as escolhas de consumo são embasadas na busca do maior benefício percebido. Em outras palavras, temos a satisfação de uma necessidade com o menor custo possível. Podemos dizer que a teoria considera o consumidor como um ser racional, que busca explicações e flexibilidade frente aos desafios a serem enfrentados. E nas questões comerciais, por exemplo, como liquidação, saldo, promoção. Qual a relação do BIT-TUFS com o comportamento do consumidor? Você se lembra desse assunto? Se não lembra, não há problema, porque ele é nosso 9º tema de revisão. Essa tendência é uma acentuação, vamos dizer, da responsabilidade social. Cresce a percepção entre o consumidor de que não adianta ter uma vida melhor se todo o resto estiver ruim. Essa visão é cada vez mais forte e as pessoas passam a tolerar também campanhas mais duras e diretas. Os latinos-americanos estão mais receptivos às marcas que exponham a realidade, mesmo que essa não seja mais agradável, o que impacta diretamente na maneira como produtos e serviços podem se posicionar. Como exemplo, nós temos algumas ações da ONG Teto. Ela criou a ação eVisigram, que usou o Instagram para arrecadar donativos para comunidades pobres brasileiras. A iniciativa contou com o apoio de celebridades que emprestaram suas contas para moradores destas comunidades, para que esses moradores postassem imagens da sua realidade. O BR Malls também aparece como um caso de sucesso, com sua loja vazia instalada dentro de um dos shoppings da rede. O objetivo era preencher o ponto de venda com itens doados pelos consumidores. Se hoje algumas empresas são sociais, no futuro todas serão, ou pelo menos, deveriam ser.
Finalmente, nosso 10º e último tema de revisão se resume nessa pergunta: qual o impacto da responsabilidade social sobre o consumo? Dentre as diversas perspectivas possíveis, vamos relembrar a que se refere a responsabilidade social. Hoje, vemos a preocupação dos consumidores com questões de responsabilidade social, como as ecológicas, disposição adequada de resíduos, a reciclagem, produtos ecologicamente corretos e que não agridem de nenhuma maneira o meio ambiente. E também em relação ao próprio consumo. Muitos indivíduos optam por economias colaborativas, em que a base do consumo está na utilização ao invés da posse. É visível que as empresas têm buscado formas de aprimorar seu relacionamento com o meio ambiente e com a sociedade, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico. Nesse sentido, a responsabilidade social convoca as empresas a incluírem considerações éticas e sociais em suas práticas de marketing, a equilibrar lucros empresariais, satisfação do cliente e interesse público, a construir um relacionamento ou uma parceria com uma causa e aumentar a consciência da marca, conquistando a fidelidade do cliente, obtendo mais vendas e exposição na mídia. Por exemplo, uma ação que busca educar os jovens sobre a Bolsa de Valores, feita por uma empresa financeira, pode ser considerada responsabilidade social. Uma doação de cestas básicas feitas por um comércio local a uma ONG é filantropia. Já uma empresa que cria um aplicativo visando a troca de produtos no intuito de aguçar a consciência de seus consumidores pode ser vista como sustentabilidade. Bem, eu espero que ao rever esses tópicos você tenha se lembrado de boa parte do nosso conteúdo e complementado o seu aprendizado. Se você ainda tiver dúvida sobre qualquer assunto, não hesite em enviar suas perguntas pelo AVA. Não deixe para depois. Desejo para você um bom final de estudos e uma boa prova de AV2.